Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês mais uma história. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Há muitos anos vivia um contador de histórias em um reino que há muito tempo o mundo se esqueceu. O contador de histórias era muito bom no que fazia e contava suas histórias para todo o povo da cidade. Para os pequenos, contava histórias sobre heróis e aventureiros. Para as damas apaixonadas, contava belos romances. Para os velhos, histórias fantásticas de tempos antigos. Um dia, o contador de histórias foi chamado para o Castelo Real, onde a princesa, o seu grande amor, vivia. O rei disse ao contador de histórias: "Conte a mais bela, a mais incrível, a mais grandiosa história, e a mão de minha filha será sua. Você tem um dia para escolher e preparar a história para mim." O contador de histórias e a princesa ficaram muito felizes, mas ele ainda tinha que contar uma história para o rei. Ao chegar em sua casa, o contador de histórias pegou todos os seus livros e começou a procurar pela melhor história. Mas ele não a encontrou. Ele precisava garantir que fosse uma história nova, uma história única, uma história incrível. Já era de noite e o contador de histórias estava desolado. Ele não havia encontrado a história perfeita. Foi quando ouviu, de dentro de sua casa, uma voz que soava como brasas quentes. "Olá, meu amigo. Está precisando de ajuda?" O contador de histórias olhou para a figura que falava com ele. Era um demônio, que o olhava sentado em uma cadeira que nunca esteve em sua casa. O homem disse assustado: O que faz aqui? "Eu quero lhe dar uma solução, meu amigo. Tenho comigo a mais incrível história já pensada." Por favor, conte-me. Diga-me qual é. "Para lhe contar uma história tão incrível, eu preciso de algo igualmente valioso. E isso seria..." Não importa. Eu tenho posses, dinheiro, a casa, qualquer coisa. Apenas me conte, disse o jovem em desespero. O demônio sorriu, e em um breve momento, a mente do contador de histórias foi tomada por ideias incríveis. E sem dizer uma única palavra, se colocou a escrever, enquanto o demônio ia embora gargalhando. Ele havia escrito a mais incrível história, e em meio à madrugada, exausto, desmaiou de cansaço. No dia seguinte, sem pensar em mais nada, correu para o palácio. Correu para a sala do trono, sem nem cumprimentar os guardas. Ele queria apresentar ao rei a sua incrível história. "Conte-me a melhor história, rapaz, e a mão de minha filha será sua. Vamos, estou ansioso para ouvi-la." E então, o contador de histórias abriu a sua boca, e tudo que saiu dela foi um som rasgado e horrível, de uma voz que se parecia com metal rangendo. Desesperado, ele tentou contar a história, mas ninguém suportava aquela voz infernal. O rei ordenou que ele saísse do castelo imediatamente, enquanto sua amada chorava sem parar. Envergonhado e desolado, o contador de histórias partiu para longe, até os campos mais distantes do reino, quando pensou: se o demônio roubou a minha voz, eu também posso fazer isso. E então, o contador de histórias caminhou até encontrar uma casa no campo e viu um homem trabalhando na terra, e perguntou para ele com sua voz amaldiçoada: "Quero ouvir uma história." Quando o homem deu por si, o contador de histórias já havia roubado sua voz enquanto ouvia seus contos macabros, sem se dar conta de que sequer estava ouvindo. E assim, o contador de histórias roubou a voz do homem, de sua esposa, seus filhos e de todos aqueles em seu caminho, até voltar para o reino, roubando as vozes do taberneiro, dos soldados, do rei, da princesa, das crianças. O reino se tornou um lugar silencioso, onde ninguém ousava falar. E assim, foi esquecido no tempo, enquanto o ladrão de vozes continuava a colecionar mais e mais. Bom, este é o fim. Mas, e você, amigo?
Quer ouvir uma história?